Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puderem, indique o canal para 3 pessoas, isso vai ajudar muito no nosso crescimento. Aqui no canal Relatos do Além, eu e o Cícero somos interlocutores das histórias enviadas por vocês, mas cabem a vocês julgarem se elas são reais ou não. Nesse episódio, meu abraço vai para Cristina Lima, o Rafael Melo e a Milene. Obrigado por acompanharem o canal. Fiquem com mais uma história assustadora, narrada pelo nosso mestre Cícero Augusto, aqui no canal Relatos do Além. Relato: Inferno no interior do Mato Grosso. Olá, Cícero e anfitrião. Me chamo Emerson e vou contar um relato que ocorreu na década de 80 com um amigo meu chamado Augusto Flávio, no interior da Bahia. Como era um rapaz sozinho no mundo, ele recebeu uma proposta para trabalhar no centro-oeste do Brasil, com um seu amigo mais velho chamado André. Esse amigo tinha um Fusca 67, o qual eles pegaram a estrada em direção ao Mato Grosso. A viagem foi cansativa, cerca de 4 dias na estrada. Enfim, após a longa jornada, finalmente eles chegaram naquela grande fazenda que existia desde o século XIX. Eles foram então recebidos pelo João Santana San Román e pelo seu encarregado-chefe, o Antônio Calixto. Cícero, assim que ele pisou naquele local, Flávio sentiu uma atmosfera pesada e hostil, mas não sabia o motivo de sentir isso. Pelo menos ainda não. Eles tinham a tarefa de tomar conta do casarão à noite e durante o dia ajudariam na reforma. Enfim, a partir daqui eu vou relatar os fatos conforme ele me contou. Cícero, assim que chegamos naquele lugar, eu tive a impressão que alguém nos observava nos quartos vazios daquele grande casarão, mas não dei muita atenção. O Dr. Santana havia reservado um quarto mobiliado com geladeira e TV, onde ficaríamos até o final do serviço. Nos instalamos e em seguida fomos almoçar e ajudar depois na pintura de alguns quartos. O seu Calixto falou que caso precisássemos de alguma ajuda durante a noite, que a sua casa ficava a 5 minutos da fazenda. Mas naqueles primeiros dias foi tudo tranquilo. Terminamos mais cedo o serviço. Cansado, tomei banho e deitei para ver um pouco de TV e acabei pegando no sono. Foi aí que tive meu primeiro contato com algo macabro. Eu percebi que eu não conseguia me mexer na cama. Era uma sensação terrível. Os meus olhos não se abriam, mas eu podia sentir que alguém me observava. Por mais que eu tentasse gritar ou me movimentar, nada acontecia. Me apeguei à minha fé, orei por Jesus e de repente despertei daquele transe. Mas assim que abri os olhos, pude ver uma sombra negra em pé, perto do guarda-roupa, no quarto escuro. Aquela coisa tinha a forma de um homem com um chapéu. Parecia ter uma longa capa preta que cobria todo o seu corpo. Foi algo muito apavorante e macabra aquela visão. Durou assim segundos, pois ao piscar, aquela aparição desapareceu. O André estava dormindo na outra cama, com um sono muito pesado. Eu até pensei em chamar ele, mas deixei para lá. Foi uma noite longa e cansativa, que eu não preguei o olho. Em determinado momento, mesmo assustado, resolvi levantar da cama e dar uma espiada pela janela. Cícero, ao fazer isso, vi algo do lado de fora que parecia uma criatura em forma humana. Aquela coisa tinha uma cor negra muito escura, que ao perceber a minha presença, correu em uma velocidade sobre-humana, sumindo na direção da estrada. Eu não sei dizer o que era aquilo. Assim que o dia amanheceu,
seu João e o seu Calixto chegaram com alguns homens para ajudar na obra. Naquele mesmo dia perguntei para o André se ele tinha percebido algo estranho na casa. E ele disse que ao entrar no quarto, me viu dormindo e sentiu que havia mais alguém ali nos observando. Ele olhou em volta, mas não tinha ninguém. Enfim, deixamos isso para lá. Eu fui tomar o meu café e ajudar o pessoal que estava reformando a fachada do casarão. Foi nesse dia que eu conheci um rapaz chamado Josué, que congregava em uma pequena igreja no centro da cidade. Ficamos conversando enquanto eu fazia minhas tarefas. Em certo momento, que eu estava distraído, percebi que alguém ou algo me olhava novamente, mas não consegui ver quem era. Olhei em volta e mesmo durante o dia pude avistar uma sombra negra ao longe. Cícero, aquela coisa tinha uma aparência humana, mas o rosto parecia não ter boca e os seus olhos eram brilhantes, com um fundo negro assustador. Novamente, ao me perceber, sumiu rapidamente. Eu congelei na hora, mas disfarcei a minha preocupação e voltei para o casarão. Chegando de noite, André e eu fomos na casa do seu Calixto, onde ele morava, ele e a família. Ficamos até por volta das 8 da noite. No caminho para a fazenda, voltei a ver aquela aparição negra na margem do rio. Aquele ser estranho passou rapidamente na frente do Fusca e sumiu dentro da mata. Um tempo depois, já em casa, o André, meio assustado, foi assistir TV e eu fui dormir. E aí tive um sonho bizarro. Nele eu saí do meu corpo e passei a caminhar pelos corredores do casarão. E até me vi deitado e imóvel na minha cama. Eu andei em direção da janela e vi um homem vestido com roupas negras e esfarrapadas. Ele usava um chapéu na cabeça e os olhos eram amarelos. Seja o que for, começou a dar risada macabra, com os dentes pontiagudos e podres. A visão daquela coisa faz a minha alma gelar. Eu comecei a sentir falta de ar. Foi então que senti meu corpo puxado para fora da casa. E do lado de fora eu vi outro demônio se escondendo perto daquele homem horrível. Só que essa criatura era ainda pior. Era um tipo de animal com a aparência de um lobo, com um olhar furioso. Aquele ser dava urros macabros. Nem sei como descrever aquela abominação direito. Só restou clamar a Deus para sair daquele pesadelo acordando. Quando eu exclamei o nome do Senhor, aqueles dois demônios explodiram, dando forma a uma névoa negra que sumiu no ar. Acordei rapidamente com susto. Ao abrir os olhos, vi de relance aquela sombra negra no teto, desaparecendo rapidamente. Eu passei a orar naquele momento. Foi aí que comecei a escutar passos de alguém correndo no andar de cima. E em seguida veio o silêncio. E aí adormeci em paz. No dia seguinte voltei a perguntar para o meu colega se havia visto algo estranho. E para minha surpresa, ele disse que sentiu algo apertar o seu pescoço com as mãos geladas. E por mais que tentasse abrir os olhos, não conseguia. Mas de repente aquilo parou e ele voltou a dormir normalmente. Cícero, uma semana depois, eu tive um pesadelo com o mesmo homem do sonho anterior. Só que dessa vez eu saí do meu corpo e eu voava na direção do céu. Em certo momento, senti como se estivesse saindo do planeta. Olhei para o vazio e mergulhei na escuridão. Então me vi num lugar estranho, como um grande buraco negro, e fui puxado para dentro dele. Ao cair, vi várias sombras negras entrando junto comigo. Eram várias pessoas que pareciam não perceber a minha presença. Segui para um lugar estranho que parecia um grande pântano com o céu avermelhado. Em volta vi colinas e morros onde saíam lavas. O lugar era cortado por um grande lago negro de lama podre e fétida. Dentro dela eu pude ver pobres almas que pediam por socorro desesperadamente. Aquilo só podia ser um inferno ou purgatório. Essas pessoas tinham suas peles acinzentadas e as roupas eram esfarrapadas,
com um tipo de gosma preta saindo de dentro das suas bocas. Apavorante aquela visão. Pude então ver uma criatura bizarra jogando mais pessoas dentro daquele lago torturante. Aquela criatura parecia uma mulher bem alta, com cabelos negros compridos e uma longa cauda de serpente. Aquele demônio torturava as pessoas com violência, sem nenhum remorso. Em uma colina perto dali, pude ver um demônio com forma de lobo que andava como se fosse um homem comum. Parecia vagar, como se fosse um guardião do lugar. Cíceras, a criatura deu um salto, fazendo-se abrir uma espiral onde ele e outros seres com forma de fumaça passaram para o outro lado. E nisso eu comecei a clamar a Deus para me tirar daquele lugar horrendo. Foi então que subitamente eu abri meus olhos e estava de volta na fazenda. Só que eu não estava sozinho. Aquela sombra negra com olhos vermelhos estava parada me encarando. Sem reação, comecei a ouvir uma voz doce, suave, dizendo que Deus não iria permitir que voltassem a perturbar os seus filhos. Na hora, aquela aberração ficou furiosa, se transformando num redemoinho preto e sumindo na escuridão. Cícero, já faltava pouco tempo para terminar o serviço no casarão, e aí então em seguida consegui um emprego na farmácia da cidade. Meu amigo André não quis voltar para a Bahia, resolveu ir viver em Cuiabá. Trabalhando na farmácia, consegui minha casa, comecei a namorar a Verônica e hoje temos 3 filhos. Para finalizar, algum tempo depois, tomei conhecimento que o antigo casarão ficou ocupado durante a Guerra do Paraguai pelas tropas de Solano Lopes. Segundo algumas fontes, a tropa teria cometido um massacre no lugar, inclusive violentando algumas mulheres da região antes do final da guerra. Pouco tempo depois, o Duque de Caxias teria recuperado o lugar e massacrado os invasores. Além disso, também foi dito que o lugar serviu como terreiro de magia negra. Aquele lugar realmente tinha uma energia muito ruim e negativa. Hoje o lugar está restaurado, mas infelizmente ainda é assombrado por espíritos malignos. Esse é o relato do meu amigo. Uma história impressionante, né? Assustadora. Eu tenho certeza que aquela casa carrega forças realmente malignas e talvez seja um portal de entidades demoníacas. Tendo isso em mente, não tem como duvidar que tudo que ele vivenciou naquele lugar só pode ser algo além da imaginação. Olá, humanos. Eu vim aqui para falar do livro dos Relatos da Fera. O livro vem em formato pocketbook com 193 páginas em formato brochura. Vocês vão poder acompanhar várias histórias contadas aqui. Nos vemos em breve aí na sua casa. Esse foi o relato de hoje, narrado por Cícero Augusto. O que vocês acham? Vocês acreditam nessa história? Eu quero saber a opinião de vocês. Então, deixe seus comentários e não se esqueçam, clique em curtir e compartilhe nas redes sociais. Assim você valoriza o nosso trabalho e faz o canal crescer. Conto com vocês. Grande abraço, até o próximo vídeo. Até mais. Quer ter seu relato narrado no canal? Envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição do vídeo.